Nem tudo o que foi registrado é verdadeiro. Nem tudo o que foi esquecido está perdido. A história guarda segredos, e nós estamos aqui para revelá-los. Você está no História Enigmática. Por mais de 2000 anos, a humanidade tem se perguntado: Atlântida realmente existiu? Um império avançado, submerso em apenas um dia e uma noite. Um povo próspero e poderoso, destruído pela própria arrogância. E um relato que vem do maior filósofo da antiguidade, Platão. Desde os tempos antigos, navegadores, reis e exploradores sonham em encontrar suas ruínas. Mas o que era, afinal, Atlântida? Um mito moral, uma lembrança perdida, ou a prova de que civilizações avançadas existiram muito antes da história oficial? Hoje, você vai mergulhar no coração desse enigma. Tudo começa por volta de 360 a.C., nos diálogos Timeu e Crítias. Neles, Platão descreve Atlântida como uma ilha maior que a Líbia e a Ásia juntas, situada além das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Segundo ele, Atlântida era um império riquíssimo, com templos de ouro, canais imensos e uma capital circular de tirar o fôlego. O povo atlante era sábio e tecnologicamente avançado, mas também orgulhoso e ambicioso. Platão afirma que, quando tentaram dominar o mundo, os deuses os puniram com terremotos e maremotos que afundaram toda a ilha em um único dia e noite terríveis. Mas de onde Platão tirou essa história? Ele diz ter ouvido o relato de Solon, um legislador ateniense que, séculos antes, teria visitado o Egito e escutado dos sacerdotes de Sais o mito de um continente afundado. Seria possível que os egípcios guardassem memórias de uma civilização anterior ao próprio Egito? A ideia de terras afundadas não é exclusiva da Grécia. Em diferentes partes do mundo, povos antigos falavam de cidades submersas e dilúvios catastróficos. Na Mesopotâmia, o épico de Gilgamesh já mencionava um grande dilúvio. Na Índia, o Mahabharata relata terras perdidas sob as águas. E na América Central, os maias e astecas também falavam de continentes afundados, como Aztlán. Será que todas essas histórias têm uma origem comum? Ou Platão apenas criou uma alegoria para criticar o orgulho humano? Os estudiosos se dividem. Alguns afirmam que Atlântida foi apenas uma metáfora sobre a decadência moral e política das sociedades. Outros acreditam que Platão descrevia memórias reais de uma civilização pré-histórica destruída por catástrofes naturais. Ao longo dos séculos, inúmeros exploradores tentaram localizar o continente perdido. Alguns dizem que ele estaria no fundo do Oceano Atlântico, próximo às Ilhas dos Açores, uma região de intensa atividade vulcânica. Outros sugerem que a civilização minoica, destruída pela erupção do vulcão de Santorini, seria a verdadeira Atlântida. Essa teoria ganhou força com as escavações de Acrotiri, cidade soterrada por cinzas, lembrando uma Pompeia pré-histórica. Há ainda hipóteses mais ousadas. A Antártida, segundo Charles Hapgood, teria sido o berço da Atlântida antes de se deslocar com o movimento dos polos. A América do Sul, especialmente a região da Bolívia, onde ruínas como Tiwanaku e Pumapunku exibem engenharia misteriosa e antigas tradições sobre cidades afundadas. E o Atlântico Sul, próximo ao arquipélago de Bimini, nas Bahamas, onde mergulhadores encontraram formações de pedra conhecidas como Estrada de Bimini. Coincidência? Ou vestígios de algo que o tempo tentou apagar? Um dos aspectos mais intrigantes da história de Atlântida é a ideia de civilizações tecnologicamente avançadas antes do registro histórico. Platão descreve máquinas, portos e construções monumentais com precisão impressionante. E o que dizer das estruturas megalíticas espalhadas pelo mundo? As pirâmides do Egito, os templos de Baalbek, as esculturas de Pumapunku, as linhas de Nazca. Poderiam todos esses vestígios ser ecos de uma cultura ancestral perdida? Teóricos como Ignatius Donnelly acreditam que Atlântida foi a origem de todas as grandes civilizações, o berço da cultura, da escrita e da ciência antigas. Outros, mais céticos, defendem que as semelhanças entre povos antigos se devem à coincidência e à genialidade humana comum.
Mas e se o que chamamos de coincidência for apenas a repetição de um conhecimento esquecido? No século XX, várias descobertas reacenderam o interesse por Atlântida. Em 1968, mergulhadores encontraram a Estrada de Bimini, uma formação rochosa submersa nas Bahamas. As pedras se alinham de forma tão precisa que muitos acreditaram se tratar de uma estrada artificial. Na década de 2000, imagens de sonar e satélite revelaram estruturas retangulares no fundo do Oceano Atlântico e do Mar Mediterrâneo, levando alguns a afirmar que as ruínas da Atlântida haviam sido encontradas. Por outro lado, geólogos explicam que muitas dessas formações são naturais, causadas por processos de erosão. Mesmo assim, as coincidências continuam a intrigar. Em 2011, uma equipe liderada pelo arqueólogo Richard Freund afirmou ter encontrado vestígios de uma antiga cidade submersa no sul da Espanha, próxima ao Parque de Doñana. Segundo ele, Platão poderia estar descrevendo um tsunami que teria engolido uma civilização costeira naquela região. Platão não descreve apenas um desastre. Ele fala sobre a queda da humanidade por causa da soberba. Os Atlantes, segundo ele, eram descendentes diretos dos deuses, mas se deixaram corromper pelo poder e pela ganância. O castigo divino que os destruiu seria uma advertência à humanidade. Quando o homem se julga maior que os deuses, o destino o consome. Essa leitura filosófica faz de Atlântida um espelho da própria condição humana, uma lembrança de que todo império, por maior que pareça, pode ruir. Mas a mensagem de Platão também pode esconder outro significado. E se o filósofo estivesse preservando uma memória antiga sob a forma de alegoria, para que o conhecimento não fosse perdido, talvez a Atlântida não fosse apenas uma metáfora, mas também uma mensagem cifrada, destinada a quem soubesse ler nas entrelinhas. Alguns estudiosos observaram semelhanças entre as descrições de Platão e tradições de outros povos. No Egito, falava-se de uma antiga terra dos deuses, chamada Zep Tepi, onde tudo começou. Na América do Sul, os mitos incas e maias mencionam terras submersas e deuses que vieram do mar. Na Índia, o continente desaparecido de Kumari Kandam ecoa a mesma narrativa. Essas histórias espalhadas pelo globo levantam uma hipótese fascinante. Será que diferentes culturas estão recordando um mesmo evento cataclísmico global? Talvez Atlântida seja a memória coletiva de uma era anterior à nossa história escrita. Uma civilização esquecida pelas águas e pelo tempo. A ciência tenta explicar o mito com base em fatos. Erupções vulcânicas, deslocamentos de placas tectônicas e tsunamis gigantescos poderiam ter inspirado Platão. Já teóricos das civilizações perdidas, como Graham Hancock, defendem que um cometa teria destruído uma cultura avançada há cerca de 12.000 anos, marcando o fim da última era do gelo. Curiosamente, essa data coincide com o chamado evento de Younger Dryas, um período de mudanças climáticas bruscas que realmente ocorreu há cerca de 11.600 anos, exatamente o mesmo intervalo que Platão atribui à destruição da Atlântida. Coincidência? Ou lembrança de um desastre global real? Mais do que um lugar físico, Atlântida pode ser um símbolo do que o ser humano é capaz de construir e destruir. Representa tanto o auge do conhecimento quanto o abismo da ambição. Um aviso que ecoa até os nossos dias, lembrando que nenhuma civilização está imune à própria arrogância. Talvez a verdadeira Atlântida não esteja nas águas, mas dentro de nós, nas lições que esquecemos, nas verdades que preferimos não ver. Cada mistério revela mais do que parece. A verdade pode estar nos detalhes, ou nas sombras do passado. Cabe a você decidir no que acreditar. Você está no História Enigmática. Se você gostou de desvendar este mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos enigmas. Obrigado por assistir e até a próxima.